Muito bem, às 11 horas e 12 minutos é o Difusor Acontece. E agora com espaço aberto para falarmos mais uma vez das famílias italianas que chegaram à nossa região e trouxeram muita história e muita colaboração. Hoje chegamos à homenagem de número 633 deste Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musael. O Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora, o Jornal de Jundiaí e o Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro, o colaborador aqui da Difusora, o Rolando Giarola. Hoje, a homenagem será para a família Mescolotti. E conosco aqui, antes de entrarmos propriamente na história, deixa eu pegar aqui o bom dia. Nós temos aqui nos estúdios da Difusora o seu Ademir e a dona Márcia. Seu Ademir, bom dia, satisfação tê-lo aqui na Difusora, tá tudo bem? Bom dia, Marcelo. Prazer grande tê-lo aqui, viu, seu Ademir? Obrigado pelo convite, obrigado pela homenagem à família e parabéns à Difusora, JJ, pela homenagem que tem feito às famílias italianas. Né? Família hoje de número 633, bastante, né? Significativa. Dona Márcia, bom dia, satisfação tê-la aqui na Difusora também. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo jóia. Ótimo, nós vamos falar sim da família Mescolotti. Vamos à história hoje, a homenagem à família Mescolotti. Assim como milhares de imigrantes italianos, a família Mescolotti veio para o Brasil no fim do século XIX. Lúcia Manicardi e Hermínio Mescolotti cruzaram o Oceano Atlântico. O casal passou pela hospedaria dos imigrantes em São Paulo e depois foi levado para uma fazenda de cana-de-açúcar na cidade de Piracicaba. O dono da fazenda era Humberto da Bronzo, considerado na época um dos maiores produtores de açúcar no país. Ele ficou famoso por fabricar a caninha Tatuzinho. Foi na cidade de Piracicaba que a família Mescolotti cresceu. Hermínio e Lúcia tiveram 7 filhos: João, José, Leandro, Rita, Cecília, Clementina e Hélio. Os Mescolotti viveram 50 anos na fazenda do Humberto da Bronzo. O primeiro a deixar a vida na lavoura foi João, filho de Hermínio e Lúcia. Ele foi trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana, ainda em Piracicaba. Nesta cidade, em 1941, ele se casou com Helena Ambrósio, com quem teve 4 filhos: João, Edivaldo, Antônio, Gilberto e Ademir. João Mescolotti foi transferido para Jundiaí. Aqui em nossa cidade, a família foi morar na rua Bom Jesus de Pirapora. Depois, todos se mudaram para a Vila Helena. Antônio, filho de João, trabalhou na Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Ele já é falecido. Gilberto destacou-se no futebol. Jogou no Paulista, no tempo em que o capitão Bonassi era técnico do nosso Galo. João Mescolotti foi morar em Botucatu. Ele trabalhou na Duratex até se aposentar. João é casado com Angelina Finardi. Este casal teve 3 filhos: Ângela, que é médica neurologista, o Marcelo, que é microempresário, e o Daniel, que atua como advogado em São Paulo. Já Ademir, o caçula, se aposentou na Krupp, em Campo Limpo Paulista. Seu Ademir, tá aí resgatado um pouco da história da família Mescolotti, seu Ademir. Que legal, né? Que bom, eu tenho até um caso interessante, Marcelo. Me foi contado há cerca de 40 anos atrás por um tio. Não posso comprovar a veracidade da história, mas eu acredito bastante. Essas famílias Manicardi e Mescolotti vieram da Itália em navio, e o meu avô menino, a minha avó menina, brincavam no convés. Puxa, quer dizer, essas famílias se conheceram no navio. Convés do navio. No convés do navio, eles brincavam. Depois, como você muito bem falou da história, foram para as fazendas, né? E vieram a se casar mais tarde. O senhor teve contato com seus avós, seu Ademir? Eu tive, eu conheci meus avós paternos, eu conheci.
mas eu não tinha informação da história, né? Faltava essa informação, na época era muito mais complicado, né? Naquela época, fotos já não existiam naquela época, tão fácil, né? Eu ia perguntar exatamente isso também a Márcia, se quiser falar, né? Se existem muitos álbuns de família, se essa história está registrada a partir de fotos, não tem muito material sobre isso? Não tenho. O que eu tenho é algum material da família aqui de Jundiaí, né? Que meu pai constituiu aqui em Jundiaí. O João, mas de Piracicaba eu desconheço. E vocês hoje mantêm ainda aquela boa e velha tradição italiana de aos domingos reunir a família, aquela macarronada da mama? Sim, isso acontece normalmente, Ademir? Não constantemente. Mas a macarronada é imprescindível, né? É imprescindível. Hoje talvez seja mais difícil, até pela correria do dia a dia, reunir a família, né? Ainda que num fim de semana. Filha trabalha fora da cidade. Não bate horário, estão em outras cidades. Agora, pois acho não, que mas... só complementando, né? Claro, fica à vontade. Com o mundo atual na internet, né? O que a gente tem a gente não perde contato, vamos dizer assim. Hoje as redes sociais estão aí para contemplar esse contato, né? Exatamente. Então não perdemos o contato, mas a frequência do bom almoço de domingo já se torna um pouco mais raro mesmo. Viagens à Itália, seu Ademir, o senhor já foi para lá, já teve pelo menos uma oportunidade de conhecer a terra da família? Eu passei rapidamente por Veneza e por Roma. Opa. Mas 2 dias de cada cidade, né? E Veneza é a região do meu avô, né? Próxima da Áustria. Ah, sim. Ótimo. Mas não localizei nada da família Mescolotti lá. Não procurei. 2 dias também é muito curto, né? Curto, não dá tempo, né? Tá certo. Agora, Márcia, a gente falava um pouquinho antes de entrarmos no ar sobre a curiosidade do sobrenome Mescolati em relação à família que ficou em Piracicaba e a família em Jundiaí. Sr. Ademir, o senhor pode falar sobre isso? Posso, claro. Eu acredito, Marcelo, que tenha sido um problema de grafia, como era muito comum nos cartórios antigamente, de fazer a grafia errada, né? Hoje já há um cuidado maior nos cartórios. Então, toda a família minha de Piracicaba é Mescolotti. E o meu pai foi registrado como Mescolotti. Interessante que até hoje eu devo desculpa a um primo meu, porque eu falei que o nosso nome de Jundiaí era o correto. Então ficou... Mas acontece que eu encontrei um italiano aqui em Jundiaí, aqueles italianos da Gema, e ele falou, seu nome está errado, seu sobrenome é Mescolotti. Então eu devo desculpa ao meu primo até hoje. Então por um erro de grafia, erro de grafia era muito comum antigamente em cartórios. Antigamente era muito comum. Então, ou seja, a família Mescolotti de Piracicaba tem, na verdade, a escrita diferente da família de Jundiaí, é isso? Exatamente. Puxa vida. Algo mais que o senhor possa nos passar em relação à família Mescolotti? Alguma informação a mais? Não, lamento, Marcelo. Lamento. Não tenho mais detalhes. O senhor tem quantos filhos hoje, senhor? Eu tenho 2 filhos, a Márcia e o Fábio. Tá. A Márcia faz o quê, Márcia? Eu trabalhava com a parte de Customer Service, que eles chamam, que é o atendimento ao cliente em si, né? E meu irmão trabalha com a parte de TI, que é a parte de informática. Tá, e essas histórias todas você conhece em prosa e verso, né, Márcia? A família... Algumas coisas a gente escutou de pequeno, tem o conhecimento de pequeno. E muitas eu vinha saber agora com as pesquisas, que foi o contato da difusora, então, o próprio contato da difusora ajudou muito, que levantou essa pesquisa, acabou apontando algumas informações para você a mais. Correto, foi atrás foi o que juntou pra gente ir atrás, voltar a reunir os parentes mais longe. Que legal. Buscar informação, verificar quem tinha foto, quem tinha algum histórico. E vocês conseguiram esses contatos com parentes que vocês há muito não viam, por exemplo? Alguns de Piracicaba eu ainda tenho contato, uns primos à distância, mas a gente não teve muita informação, porque é a mesma coisa, são primos de gerações mais novas que não tinham até tanto entendimento de histórias antigas, que se perderam com a ida das pessoas que foram falecendo na família. Sem dúvida. Então, as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, da família, é o que detinha o grande histórico. E como a gente não tinha esse costume de estar ouvindo as histórias e estar armazenando mesmo a informação, muita coisa foi se perdendo, né? Então, o que a gente conhece é um pouquinho a história de um
primo que soube alguma coisa de pequeno, juntou com o outro, foi juntando, e aí vem a história do que tem dos nossos pais mesmo e irmãos, né? O senhor Ademir, a gente falava aqui no texto, o seu irmão foi então jogador profissional do Paulista? Não, ele não chegou a ser profissional. Mas jogou no Paulista. Ele não se profissionalizou, né? Uhum. Mas ele jogou no Paulista. Ele foi campeão pelo Clube Nova Estrela, lá da Vila Helena. Trabalhou lá com o saudoso Capitão Bonassi. Exatamente. Muito legal. É. E a boa música italiana? É presença viva na sua vida, senhor Ademir? Sim, sem dúvida. Mas eu sou da época romântica, né? Da música italiana romântica. O Peppino di Capri, por exemplo. Exatamente. Então, senhor Ademir, a gente vai fechar essa participação de vocês, Pois não. anunciando aqui uma das músicas, talvez um dos maiores clássicos do Peppino di Capri, que é a composição Roberta. Eu quero agradecer demais a sua presença, senhor Ademir. Márcia, muito obrigado pela presença de vocês e toda a sorte do mundo para a família Mescolotti. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela lembrança da família. E mais uma Parabéns. vez a gente agradece a vocês e também ao nosso companheiro Rolando Giarola, que é o pesquisador da história das famílias italianas. São 11h26, então tá aí a homenagem à família italiana Mescolotti conosco aqui na Difusora. O Peppino di Capri vem com todo o seu romantismo e a canção Roberta. Lo sai,